ouvir a voz do Salvador. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15. Um texto clássico sobre a ressurreição de Jesus. Nós vamos ler o texto que vai a partir do versículo 20 até o versículo 28. Diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. A gente, todas as vezes que vai pensar as coisas espirituais, elas estão fora da nossa capacidade de entendimento, porque a nossa mente é muito acostumada com as coisas previsíveis, com as coisas matemáticas, com as coisas lógicas, e tudo aquilo que está além da lógica foge à nossa capacidade de percepção. Porém, o Espírito Santo, Ele plantou no coração de cada crente um vislumbre, onde a Bíblia diz que nós vemos, ainda que meio embaçado, ainda que meio turvo, onde nós não conseguimos compreender tudo, porém a nossa alma vai sendo alimentada quando a gente lê a palavra de Deus, e a palavra vai colocando em nós aquilo que é do desejo do Senhor que nós entendamos. Então, o apóstolo Paulo escreveu à igreja lá em Corinto, estava meio bagunçado o negócio lá, tinha muitos conflitos, muitas ideias, muitas dúvidas, muitas pessoas criando confusão, e dentre as confusões que tinha lá, havia uma certa dúvida com relação à ressurreição de Jesus. Algumas pessoas estavam falando na igreja em Corinto que não havia ressurreição, e o apóstolo Paulo para poder explicar àquela igreja que Jesus ressuscitou, apareceu para as mulheres, apareceu para os apóstolos, depois apareceu para mais de 500 pessoas, ele diz no início do capítulo 20, diz que apareceu, algumas daquelas 500 pessoas ainda estavam vivas, elas viram o Cristo ressurreto na época que Paulo escreveu essa carta, algumas pessoas ainda estavam vivas. Ele diz, e depois de ressurreto ele apareceu inclusive a mim. Então Jesus Cristo de fato ressuscitou, e o que ele vai dizer agora não é para as pessoas que têm dúvidas quanto à ressurreição de Jesus, porque ele diz assim: se não há ressurreição de mortos, Jesus não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. E se Jesus não ressuscitou, nós ainda estamos em pecado, e aqueles que morreram em Cristo todos pereceram. Se Jesus não ressuscitou, não tem sentido o que nós estamos fazendo aqui. Paulo vai partir então do pressuposto de que de fato Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus não é alguma coisa que a gente pode ter dúvidas. Nós podemos ter dúvidas se há predestinação ou não. Nós podemos ter dúvidas se Cristo salva, e uma vez salvo para frente, ou não, para sempre ou não. Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida quanto à predestinação, não tenho dúvida quanto à salvação em Cristo eterna,
Mas essas dúvidas pode ter entre as pessoas da igreja. O que não pode ter é dúvida quanto à ressurreição de Jesus. Porque se nós não crermos que Jesus ressuscitou, não tem sentido qualquer coisa que façamos, e aí a igreja passa a ser uma ONG e não uma igreja, como diz o Papa Francisco. Então, é preciso que nós tenhamos claro que Jesus ressuscitou e que a ressurreição de Jesus gerou algumas bênçãos. A ressurreição de Jesus gerou alguns efeitos que eu gostaria que a gente estivesse pensando sobre alguns deles hoje. O primeiro é esse, é que agora nós vivemos sob a expectativa da nossa ressurreição. Porque Jesus ressuscitou, eu agora posso crer que também vou ressuscitar. Porque ressurreição é um negócio sem pé e sem cabeça. Ressurreição é um negócio que não tem lógica. Ressurreição está fora da compreensão do homem. Ressurreição é uma coisa que não dá para a gente pensar nela, porque ela é uma coisa sem pé e sem cabeça. Porém, se Jesus ressuscitou, eu posso dizer que é a ressurreição, porque o apóstolo já tinha trabalhado dentro desse princípio. Se não há ressurreição, Jesus não ressuscitou. Então eu posso também fazer o contrário. Se Jesus ressuscitou, então há ressurreição. E eu posso pensar nisso como algo para a minha vida, porque o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus é a primícia daqueles que morrem. No Velho Testamento tinha uma festa. A festa foi estabelecida pelo Senhor. Era para eles entenderem que quando eles fossem começar a colheita, eles estivessem na ansiedade e na alegria da colheita, deveriam ir lá, colher uma parte daquilo lá e fazer uma grande festa de oferta ao Senhor. Quem já trabalhou na roça sabe o que é isso. Quem já trabalhou na roça sabe o que é esperar o tempo da colheita. E na hora que a semente começa a granar e o agricultor fica angustiado, porque ele não pode chover muito agora. Se chover muito agora pode estragar tudo lá, ele está ansioso. Na hora que deu o ponto, ele tem que colher, porque se der uma chuva e não colher vai dar problema também. Mas o Senhor queria que o povo entendesse que antes da colheita, eles tinham que pegar as primeiras frutas, os primeiros frutos, as primeiras sementes, qualquer produção, eles deveriam chegar lá e oferecer ao Senhor, confiando que aquela era a primeira parte de tudo que eles iam colher depois. O apóstolo Paulo pega essa figura para dizer assim: a ressurreição de Jesus foi as primícias do Senhor, era o começo, era o início, era a primeira parte daqueles todos que vão ressuscitar. E aí o apóstolo diz assim: da mesma forma que o pecado entrou através de um homem, Adão, a vida chegou através de um homem, Jesus. Assim como Adão foi o primeiro, quando Adão aceitou a sugestão de Satanás e ele pecou, pecamos todos nós. Quando Adão aceitou a enganação de Satanás e resolveu optar pela proposta de Satanás, toda a humanidade estava naquele pacote. Quando Jesus Cristo foi para a cruz, ele morreu por todo aquele que nele crê. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que ele foi o começo desse processo. Ele foi o início do processo de transformação que Deus estava estabelecendo no mundo. Era a recriação, era a transformação daquilo que Satanás fez no passado e que gerou a morte. Agora ele estava vencendo a morte, e aí no final do capítulo 5 ele vai fazer essa pergunta: onde está a morte, a tua vitória? Porque agora ele estava ressuscitando para ser o primeiro de todos os outros. E aí o apóstolo trabalha isso de forma bastante clara aqui: cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Existe uma ordem, mas o processo começou. Eu não sei, irmãos, se eu não presto atenção às vezes, eu não sei se eu esqueço às vezes, ou se a igreja de modo geral esquece, porque eu ainda faço parte de um partido político, estou com problemas lá, e talvez até saia do partido político, porque eu tenho a opção de sair do partido político.
O partido político é um grupo humano que se reúne em torno de algumas ideias e ele pode abrir mão das suas ideias na hora que quiser. Mas nós não fazemos parte de um partido político. Nós fazemos parte de um projeto eterno que começa no coração de Deus e passa pela terra, e eu fui inserido nesse projeto, e o projeto começou em Jesus Cristo e ele dá continuidade, e é preciso que eu viva esse projeto na convicção de que tudo começou em Jesus, primeiro para me vivificar. Eu era morto espiritualmente, eu estava separado de Deus, eu era um pecador separado de Deus, e agora Jesus Cristo veio na minha vida e me vivificou. Segundo, lá em João capítulo 5 diz que ele, além de vivificar, ele me libertou da condenação. Eu não tenho mais condenação lá no futuro, porque Jesus Cristo já foi condenado no meu lugar. E terceiro, eu não experimento mais a morte eterna, porque Jesus Cristo já venceu a morte. Então, o processo já começou na minha vida e o processo já começou na tua vida. Você já foi vivificado em Cristo, você já está livre da condenação e você já está livre da segunda morte, porque Jesus já venceu a morte por você. Portanto, agora você está fazendo parte de um projeto de Deus, um projeto que passa na terra, um projeto que se estabelece na terra. Obrigado, Aqueline. Um projeto que Deus colocou na terra, e as coisas estão acontecendo no meio da morte, no meio do caos, no meio de tudo aquilo que o pecado gerou. Tem você, como um sinal de que a vida chegou, e portanto você tem que caminhar a sua vida olhando para o futuro e entendendo que você vai ressuscitar, porque o processo de ressurreição já começou em Cristo. Então, eu vivo na perspectiva de que eu sou ressurreto. Segundo, eu vivo na perspectiva de que a morte não tem mais poder sobre mim. O apóstolo diz que depois que tudo isso acontecer, então virá o fim. E o último inimigo a ser vencido será a morte. Diz que quando vir o fim, todo reino, todo principado, toda potestade, todo tipo de poder vai ser submetido aos pés do Senhor Jesus,